Boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez para podermos estudar a Palavra de Deus. Como nós dissemos na semana passada, hoje nós estaremos trazendo uma convidada. A convidada é uma amiga nossa da família, da minha esposa, fez curso com minha esposa sobre saúde mental
Ela é doutoranda na área de psiquiatria, especificamente mais na área de saúde mental e abrangendo a área de suicidologia. E ela vai falar para nós hoje à noite, ok? A Cibele, e terá alguma mensagem para nós. Agora, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que você quiser perguntar depois, por favor, deixe a sua pergunta no nosso canal ou nos seus comentários. Se você gostou, deixe o seu comentário que você gostou. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, quiser saber mais alguma coisa, estamos aqui para ajudar você, ok? Nós vamos começar cantando o hino Sempre Alegre, porque a alegria faz parte da vida. É o 219 do nosso hinário. Seja o coração alegre. Cante sorrindo, cante com alegria. Boa noite. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos todas as bênçãos recebidas, os cuidados, a proteção e pedimos a sua presença conosco agora. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de falar um pouquinho para os irmãos quem eu sou, Cibele. Sou adventista da Igreja do Estoril e nasci na Igreja Adventista, morava em Santos, onde eu nasci, e fui aos 17 anos estudar enfermagem no Colégio Adventista, antigo IAE, agora UNASP. E segui esse caminho de cuidar das pessoas. Lá na escola de enfermagem, eu tive uma professora, doutora Liliana Felker Daniel, que me impressionou bastante e acabei me dedicando ao estudo da enfermagem psiquiátrica por influência dela. E há uns 8 anos, eu já havia terminado especialização, depois mestrado, e acabei enveredando aí pela temática da área de prevenção de suicídio. Essa área, eu nunca tinha pensado em estudar, porque
suicídio é um assunto muito pesado, muito forte, e a maioria das pessoas não gostam de falar sobre isso. Aliás, morte é muito ruim de falarmos, porque nós não nascemos para morrer, não é verdade? Nós nascemos para viver. Nós sabemos que a morte, ela veio como consequência do pecado. Nós podemos encontrar isso em Gênesis. Mas, a partir disso, a partir do pecado, veio a morte e as doenças. Hoje nós não devemos nem usar esse termo, né, doenças, devemos falar transtornos. Pois bem, os transtornos que nós temos hoje, físicos, mentais, espirituais, intelectuais, ou de qualquer monta, são todos ocasionados por aquele momento onde a morte passou a fazer parte das nossas vidas. E nós não aceitamos a morte. A morte é algo que nos machuca, dói muito, e por isso nós não gostamos de falar sobre isso. E então, quando se fala em morte por suicídio, aí é que a coisa complica. Fica mais doloroso. Portanto, ninguém fala disso. Quando alguém morre por tentativa por ter tentado, por ter alcançado aí o que quis fazer, né, dar cabo à sua própria vida, parece que aquilo se torna uma coisa que pode pegar. Então, ninguém fala disso. E se alguém sabe que os familiares daquela pessoa estão chegando próximos, não se fala sobre aquele assunto, é um assunto tabu. As pessoas não comentam, não falam, não querem saber. E, no entanto, é uma doença como qualquer outra. Então, se você pode adoecer de um problema físico, ter uma infecção, você também pode, você ou qualquer pessoa que você ame, ter depressão ou outro transtorno psicológico que possa levar a um sofrimento tamanho que a pessoa não consiga continuar, não consiga seguir em frente e, portanto, decide dar cabo de sua própria vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre os suicídios que nós encontramos na Bíblia. Nós temos a história de Abimeleque, que está em Juízes 9, 54. Abimeleque ele foi atingido por uma pedra que foi arremessada por uma mulher e rachou seu crânio. Ele ficou tão ele ficou gravemente ferido e possivelmente iria morrer desse ferimento. Porém, o orgulho dele era tamanho de sucumbir pela agressão que a mulher fez a ele, que ele preferiu dar cabo de sua vida. Só que aí nós encontramos um suicídio que nós chamamos de suicídio assistido. Então, ele pediu para o seu ajudante, o seu acompanhante ali, o seu escudeiro, que o ferisse com a espada, para que ele então morresse. Esse golpe final então foi desferido pelo seu escudeiro. Vejam que ali o que impulsionou esse desejo de suicidar-se para Abimeleque foi
a vergonha de ter sido fatalmente ferido por uma mulher. Seguindo ainda dos casos de suicídio na Bíblia, nós temos o caso de Saul, que está registrado em 1 Samuel 31:4. Ele também foi gravemente ferido na luta contra os filisteus. Nesta luta, os seus filhos já haviam sido mortos e ele possivelmente morreria ainda na sequência dessa guerra. Porém, ele não estava disposto a sofrer essa humilhação de ser morto ali pelos filisteus e pediu ao seu escudeiro, também o seu escudeiro, seu fiel escudeiro, que o ferisse com a espada. Só que neste caso não aconteceu esse golpe fatal pelo escudeiro. Esse acompanhante, esse fiel aí escudeiro, ele se negou a fazer esse papel aí de algoz, de quem iria dar esse golpe fatal ao rei Saul. Então Saul se jogou sobre a espada, ele mesmo então praticou o ato suicida. Aí, na sequência, o escudeiro de Saul também se suicidou. Isso está em 1 Samuel 31:4-5. Nós temos ainda outro caso, que é o de Aitofel, que está registrado em 2 Samuel 17:23. Aitofel também cometeu suicídio, só que foi por enforcamento. Ele ficou inconformado do conselho que ele havia dado para Absalão não ser aceito. E além disso, pelo livramento que Deus havia proporcionado ao rei Davi. Então ele ele não teve coragem ali, nesse caso ele ficou envergonhado de ter ficado contra Davi e de também não ser aceito por Absalão. E, portanto, ele cometeu o suicídio por enforcamento. O rei Zinri, está registrado isso em 1 Reis 16:18, ele praticou um golpe de Estado e não deu muito certo. Então, quando ele percebeu que já não contava com apoio para continuar governando, ele decidiu também se antecipar aí a sua morte, já que ele seria morto pelo rei proclamado, que era o rei Onri. Então ele preferiu dar cabo à sua vida, incendiando o palácio que ele vivia e morrendo queimado dentro desse palácio. Então nós vemos aí, olha, foram casos trágicos de escolhas de dar cabo à própria vida por questões assim, principalmente de não aceitação pública, questões de contextos, né, de guerra e medo ou vergonha da situação que estava por
que seria que estava na sequência para ocorrer. Então, esses casos trágicos aí, eles culminam aí num suicídio que é o mais famoso, né, e o mais trágico que a gente tem aí nos textos bíblicos, que é o suicídio de Judas, que ficou tão perturbado emocionalmente que decidiu enforcar-se depois de ter traído Jesus. E esse texto nós podemos ler em São Mateus 27, versículo 5. O caso de Sansão é bem discutido por alguns estudiosos da Bíblia. Alguns questionam, dizendo que Sansão não se suicidou. No entanto, se nós pegarmos o conceito de suicídio, que na verdade atualmente pela OMS é utilizado o conceito de comportamento suicida, que inclui pensamentos suicidas, ideias suicidas, tentativa de suicídio e o ato final e fatal de dar cabo à sua própria vida. Então, pensando desta maneira, nós verificamos que Sansão se suicidou. Como nós podemos ver em Juízes 16, versos 28, Sansão, ele tinha, sim, um sentimento de humilhação muito grande por toda a situação que estava sendo infligida a ele. Mas ele não se matou apenas para dar fim a esse sofrimento e essa humilhação. Ele não se matou apenas para dar fim à dor física e psicológica. Ele fez isso também por um ato de obediência à ordem dada por Deus a ele. Por isso, nós podemos ler a última oração que Sansão fez foi: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Isso nós lemos em Juízes 16, 28. Sansão, ele nunca deixou de crer. Mesmo quando ele estava humilhado devido aos seus erros, ele nunca deixou de crer que Deus era e é soberano, que Deus é compassivo, benigno e que ele ouve as orações e que a sua força não provinha dos seus cabelos, mas sim provinha do Senhor. Então Sansão, que já tinha tido várias derrotas contra os filisteus, ele decidiu usar aí a sua vida na última batalha, entregar a sua vida na última batalha como um recurso aí. E Deus aprovou a sua morte como um sacrifício. Lhe restituiu a força que ele precisava para derrubar a casa que estava cheia de filisteus, aquele local onde estava cheio dos filisteus. E, embora então ele fosse um homem cheio de falhas, cheio de pecados,
como nós somos também, ele cria em Deus e ele cumpriu durante a vida e na morte o propósito que Deus tinha para com ele. Ele foi criado para isso. Ele deveria iniciar, conforme diz em Juízes 13, 5, a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então ele viveu e morreu para cumprir este propósito. Nós temos na Bíblia registrado um caso de tentativa de suicídio. Então é uma situação que aconteceu com um carcereiro de Filipos. Após um terremoto que houve, ele julgou que os prisioneiros haviam fugido. Então ele ficou com tanto pavor das consequências disso, que ele resolveu dar fim à sua própria vida. Entretanto, Paulo interviu e o convenceu a não fazer isso. Está registrado em Atos 16, 26 a 28. Então vejam, um comportamento suicida que não resultou no ato fatal. Houve uma intervenção aí e a pessoa que interviu conseguiu ali conversando evitar que acontecesse o pior. Na verdade, nós podemos ler em João 8,44 quem que está por trás dessas mortes por suicídio. Quem está por trás de todas essas situações, né? Porque o que é um suicídio? É a morte, é o matar-se a si mesmo. Então é um homicídio de si mesmo e é o inimigo de nossas almas, que é o grande homicida e que provoca, que induz, que nos leva a cometer ou a pensar nisto. Mas isso acontece por quê? Porque estamos sujeitos aqui a qualquer transtorno. Vou repetir o que eu tenho sempre falado, que é a questão de outra doença, como por exemplo uma doença, uma infecção de qualquer, por exemplo, uma infecção dos pulmões, onde a pessoa vai ter que se submeter depois a um tratamento, é uma doença. E nós podemos ter uma doença que nos impulsione a dar cabo de nossas vidas. E eu estou falando nós, porque qualquer um pode estar sujeito a isso. Não só eu, como qualquer outra pessoa de nossa família, que nós gostamos bastante. Então nós vamos seguir aqui, conversar mais um pouco sobre isso. O que podemos fazer para nos prevenir aí contra esses pensamentos aí, contra esse comportamento que a gente está explicando, está falando sobre ele. Bom, nós temos que analisar que esses suicídios que nós falamos aí, eles ocorreram em um contexto de guerra ou em um contexto de medo, de vergonha. Também, em alguns dos casos, a pessoa estava com baixa autoestima ou em um estado completamente perturbado. Também uma coisa muito interessante, que se nós nos determos em ler cada um daqueles atos suicidas que eu citei, nós poderemos observar que em nenhum momento na Bíblia é colocado algum juízo de valor sobre a pessoa que cometeu o suicídio. É apenas descrito, é apenas
escrito ali que a pessoa deu cabo de sua vida, mas não é emitido nenhum juízo de valor. Isso é muito importante nós analisarmos, porque no dia a dia, o que é muito possível nós observarmos, que as pessoas que têm comportamento suicida são muito julgadas e os familiares também dessas pessoas são também submetidos a muitos julgamentos. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso mais à frente, mas eu queria que vocês pensassem nessa questão, de como a Bíblia deixa aí claro para nós que não devemos dizer se o suicídio é correto ou não, se o suicídio, se a pessoa fez isto ou aquilo. Nós só temos na Bíblia o registro do acontecimento. Uma coisa também interessante é que nós devemos analisar que, apesar de não ter juízos de valor, não significa que está sendo apoiado o ato suicida. Então, Deus criou a vida, nós sabemos disso, a vida é considerada, nós a consideramos sagrada. Isso nós podemos ler nos textos também de Gênesis 9, 5 e 6. Nós não somos donos de nossa vida, nós também temos alguns textos aqui que poderíamos ler com os irmãos, como em 1 Coríntios 6, 19, Romanos 14, 7. E nós temos que aproveitar a nossa vida para servir a Deus. E isso também nós podemos citar alguns textos, como em Mateus 25, 14 a 30, Filipenses 1, 21. Então, nós devemos analisar também a questão do sexto mandamento, que está ali descrito em Êxodo 20, 13. Então, como eu já falei anteriormente, o que é um suicídio? É um homicídio de si mesmo. Então, analisando esses textos que nós citamos, nós podemos ver que não há um apoio para este ato. Apenas também não devemos julgar e decidir se a pessoa está cometendo um pecado e, portanto, está perdida ou não. Quem somos nós aqui, seres humanos, para emitir esses julgamentos? Então, nós cristãos não devemos considerar o suicídio como uma solução válida. Porém, eu queria que fosse analisado que não somente nós, por sermos cristãos, mas por sermos humanos. Porque o ser humano, ele deve preservar a sua vida. É isso que se espera do ser humano. Então, por essa questão também, não devemos considerar o suicídio como uma solução. Aliás, o que nós defendemos é que existe solução. E não é o suicídio a solução. O suicídio é uma opção que uma pessoa escolheu, mas que não vai solucionar a situação. Ele vai criar outros problemas. Nós vamos analisar um pouco mais à frente o que ocorre quando uma pessoa se suicida. Isso envolve de 6 a 10 pessoas próximas que vão entrar em sofrimento profundo por conta dessa opção aí, por causa desse comportamento adotado por aquela pessoa.
Como nós já falamos alguma coisa sobre isso, vamos repetir, o comportamento suicida, ele é motivado por um quadro de um desequilíbrio que a pessoa tem e naquele momento ela não avalia muito bem o que ela está fazendo. Então, é necessário que a pessoa confie em Deus e se apoie em Deus, tenha esperança e ore para não ser assediado por pensamentos suicidas. Porque, como eu já disse, isso é uma situação, é um comportamento que pode acometer qualquer pessoa. Agora, o que nós podemos fazer se nós tivermos esses sentimentos, esses desejos aí, essa agitação emocional, esse desequilíbrio bioquímico, essa depressão profunda ou esse medo? O que é possível ser feito? Primeiro, nós devemos buscar apoiar essa pessoa que está com todos esses sentimentos, encaminhá-la para e lembrar que não devemos julgar. Também é importante nós levarmos em consideração que nesse momento há uma tribulação muito grande ali, de muita intensidade na mente da pessoa que está com esses sentimentos. E Deus pode entender bem isso, o que a pessoa está sentindo. Então, é necessário que nós confiemos em Deus e oremos para que Deus possa intervir e nos ajudar a enfrentar ali aquele momento. Eu estou falando sempre nós, porque eu estou sempre falando que é uma situação que pode acometer qualquer família, em qualquer situação, qualquer pessoa. Então nós devemos pensar assim: existe uma situação, por exemplo, de culpa, vamos enfrentar de uma forma construtiva, lembrando que há necessidade de, se houver um comportamento suicida, buscar, encaminhar, levar para ajuda profissional. Porque muitos de nós não somos, às vezes, capazes de oferecer uma ajuda naquele momento. É importante nós pensarmos que efeitos negativos podem desencadear esse quadro emocional. Vejamos, eu estou falando sobre desencadeamento, ou seja, não é isto que provocou somente, porque nós já falamos que esse comportamento suicida, ele é... Eu não falei isso. Eu vou começar de novo. Toca o barco. Tá. O comportamento suicida, ele é multifatorial. Sendo assim, são muitas coisas que vão interferir para que a pessoa tenha esse quadro. Porém, existe sempre um gatilho, uma gota d'água, ou então algo que vai desencadear aquele quadro. Então, pode ser, por exemplo, a perda de um ente querido, pode ser um fim de um namoro, pode ser também abuso de drogas,
perda de algum emprego ou de alguma dificuldade em até na escola, então a pessoa pode ter perdido o ano, falência financeira ou outras condições como transtorno mental. E qualquer que seja a situação, nós sempre recomendamos que a pessoa se abra, que fale, que conte o que está sentindo. Nós devemos contar com apoio das pessoas. Então você deve falar com as pessoas que você convive, com os seus amigos, com os familiares, buscar ajuda. E através do amparo dessas pessoas e do apoio também que você vai receber através da oração, vai receber de Deus através da oração, você vai conseguir atravessar o vale da sombra da morte. Portanto, nunca perca a esperança. E se alguém pensa em dizer: pare com essa bobagem, você não tem fé, onde está a sua confiança em Deus? Não dê ouvidos para as pessoas que falarem isso, porque isso não ajuda em nada. No momento que a pessoa está com dor, que está com um sofrimento psíquico muito grande, ela não precisa ouvir essas coisas. Ela precisa sim de alguém que a escute, que ela possa falar os sentimentos que ela está tendo. E quando eu digo escute, realmente é escutar. Não é você sentar com a pessoa e você começar a dar conselhos. Isso não é escutar. Escutar é você ouvir a pessoa e ficar quieto, ficar calado. De vez em quando você pode expressar alguma coisa, mas para que a pessoa continue falando e não para fazer julgamentos ou, como alguns dizem, não, vai dar tudo certo, ou você tem uma vida boa, você está bem economicamente, ou tem uma família boa. Isso não vai resultar em nada, isso só vai aumentar a dor psíquica que aquela pessoa está enfrentando. Outra coisa muito importante é nós sabermos que as pessoas que estão com esse sofrimento e elas se decidem mesmo por dar cabo de suas vidas, elas dão sinais. E esses sinais, se eles forem percebidos, você pode interferir e cuidar dessa pessoa, encaminhar para atendimento. Só que é muito importante que, se uma família perder alguém por suicídio, não fique também se martirizando e se culpando, dizendo: como que eu não vi que a pessoa estava sofrendo? Eu lembro sempre de uma senhora que eu atendi, eu sempre lembro desse caso. Ela dizia assim: como que eu não vi que minha filha estava sofrendo assim? A filha dela havia tentado o suicídio, não faleceu, conseguiu ser levada para o hospital e lá recebeu o atendimento adequado, mas essa mãe ficou inconformada. Ela ficou num sofrimento enorme, uma culpa muito grande, achando que ela era a causa da filha ter chegado naquele estado, e porque ela não tinha percebido toda a situação que estava envolvida ali e que a filha estava atravessando. E na verdade não é isso. Nós falamos, e eu vou repetir, multifatorial. Então, muitas são as causas.
Se são muitas as causas, não adianta você procurar um culpado. Ninguém vai ser culpado. Não é nem o familiar, nem a própria pessoa, nem a escola onde ela estudava, ou o emprego que ela estava. São um conjunto de coisas que se juntam e vão ocasionar aquela doença. E como uma doença precisa, vamos lá, se for uma doença infecciosa, precisa de um antibiótico. No caso, o comportamento suicida, ele vai precisar de um tratamento que inclui medicações, psicoterapia e todo o apoio familiar aí. E o principal, a necessidade de nós pedirmos aí para que Deus auxilie que esse tratamento seja eficaz. Sempre isso é o mais importante. Bom, eu gostaria de deixar aqui algumas recomendações para quando nós observarmos alguém que está com esse sofrimento. A pessoa pode ser levada para um local onde ela possa receber um suporte. Esse local pode ser um CAPS, também um local onde podemos ligar o número 188, o CVV. Em qualquer hora pode ser ligado nesse número. Além disso, os familiares têm que observar, dar mais apoio, não deixar a pessoa isolada. Os amigos também devem ficar mais próximos. Algumas pessoas dizem assim: ah, mas ele não quer conversar, fica quieto. Às vezes, você não precisa nem ficar forçando a pessoa a conversar. Fica perto da pessoa, a pessoa está quietinha, você senta do lado, vai ler um livro. Fazer companhia de alguma outra forma. Uma coisa muito importante também é que às vezes as pessoas ficam achando que aquilo é uma rebeldia da pessoa que está com aquele sofrimento e que, já que a pessoa quer tomar aquela atitude, ela foi escolha dela. Mas eu estou aqui lembrando vocês que nós podemos sim interferir, ficar do lado, oferecer o ombro, o ouvido ou apenas a nossa presença, quietinhos, sem ficar forçando a pessoa de alguma forma. É importante também que o familiar mais próximo, caso se sinta muito culpado, também busque ajuda profissional. Existem, às vezes, melhores formas de cuidar de quem está em sofrimento se o familiar também se tratar, se buscar ajuda para saber qual a melhor maneira de lidar com a situação. Sempre lembrarmos que o que Deus tem feito por nós é muito maior e, portanto, isso é apenas mais um momento que pode ser atravessado, desde que nós tenhamos
tentemos, né, controlar a nossa ansiedade, as ideias pessimistas e, acima de tudo, aumentar a nossa confiança em Deus e nas suas promessas. Eu quero ler aqui a promessa que está em Isaías 57:15. Então vamos ler. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, convido os irmãos, então, a nos apoiarmos uns nos outros e, principalmente, a nos apoiarmos em Deus. E com esse espírito, vamos cantar o hino 235. Hoje sou feliz. Queremos agradecer a Cibele por ter participado conosco deste culto, pela mensagem que ela trouxe,
pelo carinho com que ela pôde trazer essa mensagem para você e deixar novamente observação se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que você ouviu, quiser alguma explicação a mais, deixe os seus comentários aqui na página do YouTube ou no Face. Nós vamos respondê-la na medida do possível, ou num vídeo, ou talvez particularmente a você, ok? Vamos orar. Pai querido, foi muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo permaneça conosco, fazendo com que a nossa vida seja uma vida diferente, sempre ao Teu lado. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu poder façam parte do nosso viver e nos conduzam a cada momento dentro dos Teus caminhos. Agradecemos, te pedimos também que concedas uma semana feliz e abençoada para cada pessoa que está assistindo e que ao Teu lado sejamos vitoriosos pelo Teu poder, amor e pela Tua graça. Nos colocamos em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado conosco, pela mensagem que você está deixando aí. E se você está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se. Se você gostou, compartilhe, mande para mais pessoas que você sabe que podem ter necessidade dessa mensagem. Isso vai ajudar com que mais pessoas encontrem uma vida, um estilo de vida, uma qualidade melhor. Que Deus abençoe você e que Deus dê uma semana maravilhosa e abençoada em Cristo Jesus para todos vocês. Uma boa noite e um bom sono. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.